O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína desta casa. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, celebramos o 5º dia deste jubileu em honra ao Senhor Bom Jesus neste ano de 2021. De uma forma diferente, é verdade, nas nossas casas, com o nosso coração elevado a Deus, mas não presente fisicamente diante da milagrosa imagem do Senhor Bom Jesus que temos aqui neste santuário, nesta basílica, mas ainda assim unidos na fé, graças à misericórdia de Deus. Quando olhamos para o Senhor Jesus crucificado, quando olhamos para o Senhor Jesus morto, sepultado, o nosso coração se enche de alegria. Não pelo sofrimento de Jesus, não pela morte de Jesus, mas porque esta entrega do Senhor manifesta a sua grande misericórdia por cada um de nós, que embora frágeis, limitados, pecadores, somos assim tocados pela bondade misericordiosa de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira leitura que ouvimos, diz que ele era o primeiro dos pecadores e, portanto, a misericórdia de Deus superabundou na sua vida e o transformou de fato de perseguidor a alguém que entregou sua vida, alguém que doou sua vida no anúncio daquele Jesus que ele mesmo perseguia. E porque experimentou a misericórdia de Deus na sua vida, e porque experimentou esta vida nova trazida por Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição, é que o apóstolo Paulo pode se dizer mensageiro desta mesma boa nova, mensageiro desta bondade misericordiosa de Deus, que no final da leitura que ouvimos, ele proclama, rendendo graças ao Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, experimentar esta misericórdia de Deus
esta bondade do Senhor que toca a nossa vida em todos os momentos, mesmo quando a fragilidade nos bate à porta, mesmo quando desviamos do caminho proposto pelo Senhor, deve nos impulsionar a, como o apóstolo Paulo, anunciarmos a misericórdia do Senhor, anunciarmos este Deus maravilhoso, este Deus bondoso, que se doa inteiramente a si por nós, para que tenhamos vida plena, vida abundante. Experimentar a misericórdia de Deus deve também nos tornar misericordiosos, deve nos fazer querer buscar com que todas as pessoas experimentem e vivam esta vida plena que vem do Senhor. Para isso, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, no Evangelho que acabamos de ouvir, nos dá belos e grandes ensinamentos. O trecho que nós ouvimos do Evangelho de Lucas conclui aquilo que nós chamamos do Sermão da Planície. Em paralelo com o Evangelho de Mateus, que o Senhor Jesus sobe ao monte e começa anunciando as bem-aventuranças e termina convidando os seus apóstolos a viverem assim, cumprindo aquelas palavras que ouviram. Jesus, no Evangelho de Lucas, na planície, voltado para os seus discípulos, mostra a eles qual deve ser o caminho do discipulado, qual deve ser os ensinamentos que o discípulo deve colocar em prática em sua vida, para se tornar verdadeiro discípulo do Senhor. É preciso colocar em prática na vida estas páginas do Evangelho que acabamos de ouvir. E assim, o Senhor Jesus nos ensina, primeiro, a cultivarmos no nosso coração bons sentimentos, a cultivarmos em nosso coração boas atitudes, a cultivarmos em nosso coração os mesmos sentimentos e as mesmas atitudes que tem Jesus Cristo, Deus que se fez homem. Viver discípulo do Senhor, respondendo com amor a este grande amor que Deus nos manifestou, significa deixarmos modelar pelo Senhor, deixar que o nosso coração se aproxime do coração aberto do Senhor Jesus na cruz, para que de lá, saindo sangue e água, possamos ser lavados, purificados e transformados em nosso coração. Porque, como lembra o Senhor Jesus em outra passagem do Evangelho, o que nos faz puros ou impuros é aquilo que temos dentro do nosso coração. Porque o nosso coração é que nos conduz para agirmos bem ou mal. É impossível, diz Jesus no Evangelho, uma árvore boa produzir frutos maus, e da mesma forma, uma árvore ruim produzir bons frutos. Para nos transformarmos, para nos tornarmos verdadeiras árvores boas, precisamos deixar brotar em nosso coração boas atitudes, bons sentimentos. Precisamos deixar brotar em nosso coração, de forma muito especial, a caridade que o Senhor Deus manifestou na cruz por nós. Este amor grande, este amor desinteressado, este amor pleno, que é capaz de doar a sua vida para que o irmão, a irmã, tenha vida abundante. Ter o coração cheio de Deus nos faz produzir bom fruto. Agora, é impossível que o nosso coração seja bom, que o nosso coração seja de Deus e nós não arregacemos as nossas mangas para anunciarmos este Deus bondoso que temos. A última parábola,
a última palavra de Jesus neste grande sermão da planície nos recorda isto. Ouvir a palavra, experimentar a misericórdia de Deus que emana da sua cruz, deixar fazer brotar no nosso coração sentimentos bons, sentimentos que vêm de Cristo, deve nos impulsionar a vivermos como aquilo que cremos, de acordo com aquilo que cremos, de acordo com aquilo que experimentamos. Ouvir a palavra de Deus deve nos impulsionar a agir segundo a palavra do Senhor, segundo o ensinamento do Senhor. Experimentar a misericórdia de Deus deve fazer de nós misericordiosos, discípulos missionários do Senhor. Agirmos concretamente na nossa vida, manifestando este Deus que nos ama. Agirmos concretamente na nossa história, no cuidado, na fraternidade, no amor, manifestando a mesma atitude que teve o Senhor Jesus quando caminhou no nosso meio. Para isto, muito nos ajuda, meus queridos irmãos e irmãs, a temática do mês da Bíblia que nós estamos hoje, neste mês de setembro, vivenciando. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Colocar em prática a palavra do Senhor é buscar a unidade, é viver verdadeiramente como irmãos e irmãs uns dos outros. Não deixar que o ódio, que o egoísmo, que o fechamento nos nossos ideais tão duros, tão difíceis, nos impeçam de viver como irmãos. Em um tempo tão conturbado quanto este que vivemos, marcado por tantas polarizações, marcado por tantas divisões, até mesmo dentro da igreja, nós somos convidados neste dia, meus queridos irmãos e irmãs, a colocar em prática na nossa vida o ensinamento de Jesus, que, se aproximando do fim da sua vida, rogou ao Pai por nós, pedindo para que fôssemos um, como Ele e o Pai é um. E sendo um, vivendo nesta unidade, nesta fraternidade, manifestar o amor de Deus e fazer com que todas as pessoas creiam na palavra de Jesus. Peçamos, portanto, ao bom Deus, o Senhor Jesus, doador de vida, que na cruz se entregou por nós, a fim de que experimentemos a sua misericórdia. E experimentando a sua misericórdia, busquemos agir na fraternidade e no amor, manifestando as boas obras nas quais estão cheias o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Jesus desta igreja querida, em que tens o teu trono de amor, ouve a nossa oração comovida, ouve a nossa oração, ó Senhor. Pelos montes e pelas planuras do Brasil corra o hino dos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos amigos de Deus. Ó meu Senhor bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia.
Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém. Bom Jesus, Verbo eterno encarnado, nas entranhas da Virgem sem par, és o Filho de Deus adorado, nos vieste remir e salvar, pelos montes e pelas planuras, no Brasil corra o hino dos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos amigos de... Viva o Senhor bom Jesus! Viva o bom Jesus! Viva o nosso jubileu!